Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Realmente, ser médium é ser testado todos os dias. E mais uma vez aqui somos testados. Mas a gente tem a certeza de, nessa comunhão na casa de Frei Luís, conseguiremos todos juntos entender o tema de hoje e ainda disso perceber a necessidade cada dia que temos das nossas próprias reavaliações. O tempo que nos foi dado para falar sobre mediunidade através dos tempos é de um interesse muito forte, porque quase sempre, quando se fala em mediunidade, a gente fica a pensar o que seria a mediunidade numa visão holística, numa visão de algum irmão ou algum companheiro que esteja aí hoje pela primeira vez. Há uma definição que fala que mediunidade é a faculdade humana que estabelece a relação entre os homens e mulheres e os espíritos e acrescenta a sintonia e a vibração. Então, aqui agora, nós estamos mediunizados todos, através da sintonia do amor, do bem, da irmandade. E quando se fala em filtragem, se fala tudo aquilo que eu me preparo para estar aqui fazendo a comunicação. Todos nós aqui, quando chegamos ao lar de Frei Luís, somos quase que doutrinados a andarmos de branco, de fazer o lance do cigarro, estabelecer o álcool, como o nosso irmão há minutos nos falou. Mas mais do que isso, nós precisamos estar com a nossa mente todas voltadas, pelo menos, para esse período que passamos aqui, entendendo que nós somos irmãos, numa escala evolutiva, de que queremos sim chegar a um ponto de vencer os nossos próprios obstáculos. E o maior obstáculo que a gente vai ter que superar são o que a gente chama, eu chamo comumente, de espiritopatia. O nosso irmão Paulo César Frutuoso, comumente aqui a essa mesa, fala que não acredita em milagres. Mas nós acreditamos em transformações. E é por isso que aqui nós estamos. A definição de mediunidade de prova e mediunidade natural vem de algumas situações que a gente muitas vezes pode pensar que ser médium é ser extraterreno, ser médium é ser sobrenatural, ou médium é aquele que está escolhido pela divindade. Na mediunidade de prova, de fato os nossos comprometimentos passados, pretéritos, e nós temos o convite de vir com uma escala mediúnica para, quem sabe, podar as nossas falhas lá do antigamente. É curioso que a gente entenda que quanto mais somos mediunizáveis, mais somos envolvidos em problemas pretéritos. Já a mediunidade natural, eu vou definir como dois personagens que vocês os conhecem, Chico Xavier e Divaldo Franco. Ambos, desde a infância, foram introduzidos espontaneamente pela mediunidade, de forma que não precisou de ritual, precisou só de induções, como a espiritualidade nos dita, espontânea. É interessante que nós aqui no lar de Frei Luís, como qualquer templo espírita, precisa ter aqueles 3 segmentos: amar ao próximo como a nós mesmos, nos instruir, e a terceira situação é entender que nós seremos aliviados das nossas aflições. E quando a gente fala na instrução, a gente pode entender por que quando eu falo homem, eu estou dizendo nós humanos, humano no tempo da caverna, pelas pitonisas, pelas bruxas e pelos próprios médiuns. Se nós ficarmos pensando no homem de Neandertal, o Homo erectus, ele não tinha a inteligência que nós temos hoje, mas ele já sentia a percepção do trovão, percebia do clarão, da luz do sol, da chuva, isso como intercedor ou uma intercessão de uma ligação íntima com a espiritualidade maior. É bom que a gente lembre que muitas vezes a gente acha que o Criador interfere mediunicamente. Tudo o que acontece, observem nos últimos tempos, as enchentes, as secas, que são provocadas pela própria falência humana, e não uma provocação dita
como sendo explícita de uma divindade. Quando se fala ali pelas pitonitas, ou pitas, ou pítia, é interessante lembrar que também nós, médiuns, às vezes somos avaliados porque se estivermos no transe falando diferente ou com algum tipo de incorporação. A mediunidade não depende exclusivamente de ter uma incorporação. É claro que se algum irmão tem a facilidade ou afinidade desse transe, a gente precisa respeitar. E quando eu citei ali a pitonisa, a gente fala no oráculo de Delfos, a gente fala na sacerdotisa, que era um contato direto com Deus Apolo. E por que eu estou explicando isso aos senhores e às senhoras? Porque nós, espíritas, não somos comunicadores com nenhuma divindade. Nós estamos aqui com o intuito de revisão dos nossos valores, pelos nossos defeitos pretéritos, e nossa função, se formos curadores, é ajudar a participação de que as lesões perispirituais, as agruras, os miasmas sejam diminuídos. Se eu sou um vidente, eu preciso vir aqui citar de fato o que a minha vidência me promove. É importante também entender que cada um de nós, quanto mais se instrui, ele pode ficar um espírito anímico, que lá na frente eu vou explicar a vocês como funciona esse animismo. Quando eu coloco ali as bruxas, eu fico aqui pensando como a gente tem esse amedrontamento, e eu, como sou espírita desde a barriga da minha mãe, fui sempre muito preocupado quando se éramos chamados de bruxos. É curioso, éramos chamados de tantas outras coisas, porque se associa à ligação que temos com as entidades, com os espíritos, que seja alguma coisa de sintonia negativa. Até hoje, quando se fala em bruxa, se pensa numa mulher nariguda, de unhas grandes, que faz lesões irreversíveis. Mas entendam que a força do bem, ela transforma pelo bem, e a força do bem transforma o mal pelo bem. Depende exclusivamente que a gente o faça. Nossa doutrina não se encharca de nenhuma dessas situações que não sejam a nossa transformação contínua, definitiva e duradoura. E no fim, quando eu falei ali de médiums, a gente tem que entender que nós temos que nos desenvolver, e é incessante, isso é inquestionável. Existe uma ideia nossa de que talvez somos espontaneamente médiums. Não. Nós temos o comprometimento de vida passada, e por ter o comprometimento de vida passada, temos a oportunidade da expressão médium, que é a ligação espírito-matéria passado, e eu preciso que aquilo seja desenvolvido a ponto de que eu não perca a oportunidade, porque muitos de nós têm uma mediunidade bastante ostensiva, mas quando não bem conduzida, bem equilibrada, transforma aquilo em maledicência. É curioso lembrar que, às vezes, quem tem essa intimidade com as entidades, tem a audição, tem a visão, como disse, e podem até nos comparar como algum doente do foro neuropsíquico, e é curioso lembrar que há uma grande diferença também, por isso que nós temos que estudar, para tentar definir as nossas aparências, as nossas interferências e a nossa substância dessa permuta constante que a gente tem que ter. E, logicamente, eu falei ali na faculdade humana, que estabelece a relação de homem e espírito, a sintonia e a filtragem. Sintonia é tudo aquilo que eu estou aqui agora. Nós estamos numa vibração de amor, e esse amor tem que perdurar entre nós. Nós temos que levar gotas desse amor para a nossa casa. A gente tem que agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E quando se fala na filtragem, a filtragem começa até no irmão que está iniciando a sua envergadura mediúnica. Porque se eu não filtro, eu passo a ter uma tela mental, eu posso ter uma audiência, eu posso ter intuição, que muitas vezes não é verdadeira, é fruto da minha própria imaginação. Quando a gente aprende que eu posso ser um filtro bem amoroso, condizente com os ensinamentos do Cristo, a gente pode afirmar, estamos caminhando para essa tal reforma moral. E ali eu fiz uma sequência quando acontece no nosso sonho, porque o sonho é uma forma de também na nossa ligação com o plano espiritual.
é interessante entender que o sonho, que normalmente há quem entenda sonho, mas se eu for para a cama, se eu for para o leito, levando vibrações do noticiário local, dos acidentes que estão ao nosso redor, das minhas preocupações laborativas, possivelmente o meu sonho será de uma grande interferência. Mas se eu tenho, como eu disse lá, o desprendimento do corpo físico, eu consigo que o meu espírito, que a minha alma viaje. E quando eu coloco o cordão de prata, todos aqui devem entender que nós temos uma ligação perispiritual, onde o cordão de prata é que nos liga o nosso espírito, que encarnado se chama alma, ao nosso corpo físico. E é ali, nessa ligação do sonho, que eu posso ter os primeiros contatos com entidades espirituais. Eu posso ter contatos, como aqui, nós estamos, o nosso irmão vidente, possivelmente vai falar da interferência, das intuições, dos que tratam como nós todos estamos aqui agora sendo tratados. E ali, quando eu usei a palavra serviam para ampliar a sua visão do mundo, é importante que às vezes a gente tem um pesadelo por toxinas que nós levamos para o dormir. E às vezes a gente tem aconselhamentos no nosso sonho, como é agradável, muitas vezes, sonhar com ente que já está em outro plano, como é agradável a gente sonhar e perceber de que venha uma orientação que possa ser bem vivida, bem transformada. É lógico que nós espiritistas temos que ter o amor, a razão e o coração trabalhando juntos, para que muitas das situações que passemos, até no sonho, a gente não elabore como sendo nós a perfeição. Se nós formos à Bíblia, a Bíblia fala, eu citei ali alguns dos irmãos que porventura tenha o contato extrafísico, e a gente fala de Samuel. Se a gente pegar a Bíblia, é uma coisa curiosa. Eu estou no Frei Luiz há um tempinho, mas eu só consegui ler a Bíblia em 1996, porque fui convidado por um irmão a participar do primeiro estudo sistematizado da doutrina espírita aqui no lar de Frei Luiz, e até então eu não abri a Bíblia. Então Samuel, Saul, Moisés, que é Moshe, para mim era mais de uma coleção de pessoas ou de irmãos ou de teorias que eu não tinha capacidade de entender. É coerente que nós, além do Evangelho, além do Pentateuco kardeciano, também, de vez em quando, ou aleatório, abrir o Antigo Testamento e o Novo, que a gente vai entender bem o que é mediunidade, como Samuel. Eu até anotei aqui no livro 1 do capítulo 9, ele fazia consulta a Deus, tá? Ele era um vidente, ele tinha um contato com os profetas. É curioso que se nós pegarmos um irmão de uma outra doutrina, de uma outra religião, e falar nessa expressão, vai dizer que a gente está adoecido. Como também, quando a gente fala de Saul, tem uma gruta do Éden que está citada no Evangelho, onde ele se recolhia para poder fazer os contatos com os extras, os espíritos de grande envergadura. Quando a gente fala de Moisés, a gente pensa que chegou à terra prometida. Ele não chegou à terra prometida, mas ele recebeu todos os senões para que o povo que ele conduzia chegasse ao bem-estar. E foi através de alguns fenômenos, como a salsa-parrilla, que era um fogo na montanha, e ali ele teve contato com Deus. Quando a gente fala do decálogo, quando a gente fala das placas, a gente entende que ali há um efeito físico. Como Paulo César novamente cita, quando aqui relata as cirurgias espirituais, Moisés teve esse contato, a abertura do mar para que o povo atravessasse, dos contatos que ele ensinou, porque ele foi um educador, ele era um médium de prova? Não, ele era um médium natural. Ele tinha uma noção pelas intuições que recebia. Quando falamos de Maria, nossa querida Maria de Nazaré, ela recebe aquele contato com o anjo aos 13 anos, e ali se prepara. Imagina que se nós recebêssemos uma orientação por sonho, ou por que estivesse à nossa frente, e conduzíssemos assim sobre aquelas orientações. E os milagres, tanto de Jesus, quanto dos apóstolos, se nós formos fuçar
realmente interceder na leitura da dinâmica da Bíblia, a gente vai encontrar detalhes que vai se enquadrar muito com o que aqui acontece no lar de Frei Luiz. Como é importante lembrar, acontece em qualquer igreja, com qualquer bandeira, desde que o amor sempre prevaleça. É importante que o grande milagre, eu vou chamar de milagre baseado no que está na Bíblia, é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi talvez um momento em que os apóstolos do Mestre, de fato, despertaram para o Cristo Consolador. Até então, eles estavam envoltos simplesmente no fenômeno do milagre, daquelas curas do cego, da unção, unir a saliva ao barro para curar o cego, para o paralítico. E em Pentecostes, como eu escrevi, ele outorga das faculdades mediúnicas. Se vocês forem à Bíblia, lá está dizendo, saía da boca dos apóstolos uma chama, um fogo, e falavam em línguas. É importante lembrar que nós, quando estamos aprendendo a nossa transformação, nós também temos o nosso Pentecostes, que é a nossa outorga de mudança comportamental. É importante que quando ali acontece em Pentecostes, os apóstolos, como todos os discípulos, que na Bíblia chama de 70 santos, eles saíram em campo à procura de levar a palavra do Senhor. Nós temos obrigação de contar aos nossos irmãos o que é ser espírita, porque muitos de nós, ao falar que acreditamos na reencarnação, ficamos numa censura prévia, mas acima de acreditarmos na reencarnação, nós buscamos o Cristo Consolador, a experiência de Maria como santa, está certa, a forma cordata de José, e acima de tudo, o que insistentemente a gente vem aprendendo, que é a nossa própria reforma íntima. E ali eu comecei a enumerar algumas formas de que como a mediunidade foi se concretizando. Quando a gente fala do horizonte tribal, eu fico muito preocupado, e aí vou dar um exemplo que talvez alguns irmãos não vão concordar, daquela pessoa que vai ser auxiliar de pedreiro, e dali a um tempo ele diz que é um construtor. Olha que preocupação. O horizonte tribal é quando você está aprendendo a lidar com qualquer tipo de seita ou doutrina. E observem quantas falências doutrinárias se tem visto nos últimos tempos. Porque alguns irmãos, quando eu chamo irmão, não os irmãos espiritistas, os irmãos da nossa classe terrena, começam a funcionar como se estão preparados. Nós temos que ter a famosa disciplina, para que nós não acreditemos exclusivamente em coisas que já estão ultrapassadas. Ultrapassado, o que eu digo, é principalmente tudo o que acontece ao nosso redor seja exclusivamente espiritual. Nós temos o livre-arbítrio, e é importante que o livre-arbítrio, ele é um causador, ele é um construtor de você saber como se comportar. Esse mediunismo do horizonte tribal, eu vou chamar de mediunismo primitivo. Emmanuel, o grande parceiro de Chico, ele fala que mediunidade é a relação entre nós e nosso próprio eu e os que estão a nos rodear. Quando eu falo ali no Polinésio, eu falei no Maná e Orenda, esse ectoplasma citado por Richer. Alguns slides à frente eu vou mostrar alguns grandes pilares da doutrina, e Richer foi um prêmio Nobel em que foi ele que descobriu, vou falar descoberto, o ectoplasma, que é a essência nobre que cura, que estimula, que foi como Moisés recebeu as mensagens, foi quando Moisés abriu o espaço para que o povo atravessasse. E se a gente vai ali para o animismo tribal, a gente tem que entender aquele, eu vou chamar de fetichista entre a terra-mãe e o céu. Não é porque um trovão está sobre o céu que é uma divindade que está nos alertando. A gente precisa entender que o animismo, um pouco mais à frente, nós vamos falar um pouco do que é ser anímico. Mas quando eu falo tribal, eu preciso estar sempre estudando, eu preciso estar conversando, eu preciso estar numa interligação
com vários tipos de irmãos, vários tipos de leitura, para, de fato, o que eu sinto como médium, eu transformo em uma verdade. Senão, qualquer estalo ao meu lado, eu vou dizer que é um fenômeno espiritual. E nem sempre isso acontece. Outra coisa que a gente precisa, quando a gente fala do animismo tribal, é aquela história da mitologia de Osíris, que é o Deus Pai, que fecunda Ísis e gera o filho Horus. Nós não podemos ficar presos também às histórias que são contadas para nós como forma direta de indicação que seja exclusivamente mediunidade. Porque o mediunismo ali, oracular, é a própria divindade. E aqui a gente tem uma preocupação, porque a nossa doutrina não é feita para permuta de consultas. Muitos de nós pensam que vir tomar um passe, vir a um tratamento espiritual, é também saber o que vai acontecer no amanhã. Há uma dinâmica na nossa vida muito interessante. É as nossas ações, os nossos pensamentos, é que gerarão consequências boas ou ruins. Então, às vezes, a gente coloca no colo de um médium para nos alertar, para nos orientar, e, na verdade, a coisa não acontece dessa forma, porque a nossa própria condição de pouca evolução não nos dá esse equilíbrio que tanto a gente precisa. A outra mediunidade lá é o mediunismo bíblico. Se a gente pensar, a gente vai ver aquele horizonte profético, onde a gente vai entender da individualização. Quando a gente fala do profeta, quantos e quantos usavam as profecias como interesses pessoais? Nós não podemos usar em nenhum instante a mediunidade sob qualquer forma, no intuito de benefícios que não sejam da permuta, de orientação, de auxílio, e que, acima de tudo, haja equilíbrio. E quando se fala na mediunidade positiva, é a transcendência humana, onde a gente tem a observação, a gente tem o estudo. Aqui é interessante lembrar, na Idade Média, o que mais se temia, e foi motivo das inquisições, eram as possessões. E ainda hoje, entre nós temos três tipos de obsessão: a obsessão simples, ou propriamente dita, a fascinação, que é o que mais envolve nós médiuns, nos achando acima do bem e do mal, e a possessão, onde a gente é envolvido pela nossa própria invigilância, pela nossa própria incoerência. Então, é necessário que, à medida que vamos aprendendo, nós temos que fazer uma revisão constante. Por isso que se usa comumente em nosso relacionamento o coração e a razão. Esse Emanuel Swedenborg, é importante eu falar dele, porque talvez tenha sido um dos grandes videntes, mas ele tinha uma vidência com uma característica curiosa: vidência à distância. O nosso irmão vidente da mesa, o nosso querido Dalton, fez uma palestra recente, fala em clarividência, não é isso? Era o que fazia Emanuel Swedenborg. E quando eu digo que mediunidade não é exclusivamente de nós espíritas, o Eduardo e o Emanuel, eles todos, o Swedenborg, a princípio, ele não era espírita, ele era presbiteriano. E ele tinha essa visão e projetava tudo para frente com um intuito de muita informação. É bom lembrar que esses grandes pensadores tinham na sua vida comum, na aristocracia, um grande poder de decisão, uma grande condição. Por exemplo, o Emmanuel, ele era um sueco teólogo, e ele foi um dos que estudou profundamente a Bíblia, que a gente chama de cristologia, no intuito de que ele pudesse entender por que ele tinha evidência à distância. Ao ir para a Bíblia, ele começou a ver que na Bíblia há citações dos profetas, no Antigo e no Novo Testamento, e ele aí se comportou a dizer: eu posso ser útil. E na nossa doutrina, todos nós já ouvimos falar nesse nome. O segundo, na verdade os dois, o Iver e o
Andrew Davis, a gente precisa também entender, por isso que eu digo, ser médium não significa ser espírita. O Irving, por exemplo, era presbiteriano, escocês. Interessante, portanto, ter contato com os espíritos, por pouco não foi queimado. Ele foi, inclusive, censurado por heresia. Depois conseguiu desfazer pela cultura que tinha, mostrando como de fato acontecia. Que é outra coisa interessante. Às vezes, nós temos sintomas, eu digo de sintomas mediúnicos, eu preciso ter um orientador, eu preciso ter o som para me ajudar, eu preciso ter a escola para eu aprender, eu preciso ter essa banca aqui de sintonia, porque às vezes uma palavra de um irmão nos conforta e não auxilia tanto que a gente passa a entender, será que eu consigo ultrapassar a barreira? E foi o que aconteceu com o Irving. E o Andrews, da última foto, ele era anglicano e sofria a influência de Swedenborg. E curioso, também era um clarividente, via as pessoas como se fosse do corpo físico adentro do esqueleto. Hoje seria uma radiologia, tá? E existe essa mediunidade ainda hoje. É possível que algum dos irmãos possa desenvolver e ser uma forma caritativa de ajudar o nosso irmão. Mas entendam, no século XVIII isso acontecer e você repassar isso como se fosse uma verdade. E aqui talvez seja o mais importante, eu vou acelerar, senão vão cortar o meu ponto. O episódio de Reedsville. Essa foto aí mostra as 3 irmãs e, ao mesmo tempo, mostra a casa onde aconteceu tudo. Eu digo tudo porque aqui é que começa, de fato, o movimento espírita. Esse episódio de Reedsville, as irmãs Fox tem a primeira manifestação da América. Havia uma ligação, entendam, elas não eram espíritas, não existia o espiritismo nessa época, elas eram metodistas, mas as 3 faziam contato com o espírito. Na verdade, o corpo de um mascate estava enterrado na cozinha da casa, e elas se comunicavam com esse espírita, ou esse espírito, por rap, e chegava uma comunicação quase perfeita. Elas faziam, inclusive chamava o tal espírito de pé rachado, e faziam uma permuta constante, e ali, essas 3 foram convidadas a fazerem shows. Essa é a grande preocupação de nós espíritas, usar a propaganda para trazer situações que a nossa doutrina não nos permite. Se vocês forem ler sobre as irmãs Fox, muitas depois foram censuradas, alegando que tudo que elas faziam era uma farsa, mas aqui é o berço da nossa doutrina. Passa, por favor. Tanto que eu escrevi ali, assolou os Estados Unidos e a Europa. Por quê? Elas foram convidadas a ir para vários estados, na França principalmente, e ali o Kardec conseguiu ter a ligação de começar a despertar, porque passou a ser brincadeira de salão. Como eu nunca participei disso, que eu sempre temia aquele negócio do copo, que algumas moças gostam de fazer, não tem uma experiência do copo aí, depois fica todo mundo tremendando, não é assim? É mais ou menos o que acontecia, porque essas irmãs, elas tinham uma percepção, inclusive de ler mente, ler pensamento, e virava um show business. É engraçado que uma delas vira alcoólatra por um único motivo. Elas recebiam dinheiro para usar a sua mediunidade. Olha o perigo. E o que acontecia? Eram muitos a perguntar, muitos a querer saber do presente, passado e futuro, e davam um vinho para que ela bebesse para ficar ativa, e tornou-se uma alcoólatra. Quando a gente fala das mesas, as mesas girantes, que eu botei lá, as mesas dançavam, escreviam, batiam. E aqui surge a doutrina dos espíritos. Passa. Antes de falar do professor Hippolyte, eu conto a vocês, eu tive essa experiência no lar de Frei Luís. Aqui atrás tem a sala 2, tem um slide, inclusive, do nosso querido Ivan de Castro, onde aprendi, juntamente com os irmãos, através do fenômeno de efeito físico, e ver a mesa não só girar,
como trocar perguntas entre nós e a mesa, fazendo com que, inclusive, ela flutuasse. Digo aos senhores e às senhoras, talvez se eu não tivesse participado disso, eu ia não acreditar que isso aconteceu no lar. Aconteceu aqui com uma única ideia, não era do fenômeno em si, não era para dizer que aqui era o lugar que a ectoplasmia é e será sempre abundante, mas foi uma forma, por exemplo, para mim, de estudar efeito físico, estudar ectoplasmia, porque todas as vezes que eu vi o fenômeno, eu me pendurei na mesa certa vez, eu sou grandinho, e a mesa me suportou lá no alto, mostrando que não há nenhum efeito físico, não há nenhuma forma aerodinâmica que mantivesse aquela mesa girada e, ao mesmo tempo, ela dando informação. Assim como a família Fox tinha o rap, que era batida, a nossa comunicação com a mesa era perguntar, podemos aumentar o nosso trabalho contigo, mesa? E a mesa afirmava, se for positivo, vai para a direita, e a mesa fazia o movimento. Se vocês forem ler sobre mesas girantes, e é ali que o professor Kardec, o nome Hippolyte Léon, que eu chamo de Rivail, foi numa dessa que o Rivail, não aqui no Frei Luiz, ele não estava aqui, mas lá na França, ele teve o contato, e ele pega um estudo de Mesmer. Mesmer é um outro cientista que nós temos que ler sobre ele, porque ele provou que através da palma da nossa mão sai um campo de vibração energética, e se vocês observarem, nós como passistas ministramos energias através da palma de nossas mãos. Quando nós apertamos as mãos um do outro, quando nós abraçamos, e Hippolyte pega o estudo do magnetismo de Mesmer e vai junto desse amigo dele, o Fortier, que o Fortier, também é bom vocês estudarem quem foi Fortier, ele era um magnetizador, então tudo aquilo que a mesa que eu falei a vocês, acontecia com o Kardec, tanto que a mesa movia e falava. Quando a gente fala que falava, vocês já devem ter ouvido falar, até um cacófago, aqui no lar de Frei Luiz, sobre as trombetas, que a trombeta subia e falava. A trombeta é um instrumento que não tem microfonia, mas a força ectoplasmática, mas o poder da oração dos irmãos e a permissão do Altíssimo, essa trombeta flutuava pela influência dos magnetizadores. Então, muitos dos irmãos que estão aí são magnetizadores, são médios de efeito físico e têm como tal promover essa permuta. Por isso que o pensamento e as nossas intenções são de um valor inestimável, que é quando eu aponto o meu dedo, por exemplo, ou quando eu falo alguma coisa que vai ferir o nosso outro irmão, eu também estou carregando toxina, o amor ao próximo, o carinho, o respeito. É curioso que ali é que o Hippolyte começa a pesquisar no campo teórico experimental. Por ser o professor Allan Kardec, depois ele se enquadra como Allan Kardec, ele era aluno do Pestalozzi, foi um disciplinador sobre essência, e ele só consegue, vamos dizer assim, clarear e criar o Pentateuco kardeciano, porque ele foi por experimentação. Por isso que a gente insiste em falar da necessidade de que todos nós temos que estar sempre atentos ao que nos aparece, o que nos falam, para ver se isso tem fundamento. E ali é importante falar um pouco de fenômeno anímico e fenômeno espiritual. Eu estou aqui conversando com vocês animicamente, é o meu espírito, é a minha alma que está conversando com vocês. Eu tenho a influência dos meus mentores aqui, com certeza, mas é por conta e risco, porque eu preparei uma aula com o intuito de conversar com vocês. Na verdade, eu não sou professor, eu sou um irmão igual a vocês. Então, o fenômeno anímico, ele é curioso que ele também pode curar, ele também pode ajudar, tá certo? E o fenômeno espiritual é quando há interferência exclusiva do espírito sobre a nossa mente, como acontece nas salas, nesse instante, na 2, na 1, na 10, onde as entidades utilizam do fluido do médium, como a mesa girante que eu falei aos senhores, e faz com que a gente tenha a probabilidade de interferir
inclusive lesões cancerosas e lesões de metabolismo, em algum tipo de equilíbrio. E a gente entende como anímico que antigamente se confundia com embuste. Embuste é uma coisa diferente. O médium embusteiro é aquele que diz estar com tal ou qual entidade, ou descreve que está sob a função, e nada mais é do que um frágil e despreparado irmão. E aqui é importante, como eu disse lá desde o início, que a médium católico, protestante, budista, espírita, se nós formos falar em católico, o maior médium que a gente vê à nossa mente é Francisco de Assis. Se nós pensarmos em Santo Antônio de Lisboa, Antônio de Pádua, se nós formos falar do médium protestante, eu vou falar de Alex Carrel, eu vou falar de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um musicista, até então, o protestante, diga-se de passagem, e que em um momento ele vai fazer um show musical na África e percebe a miserabilidade daquelas pessoas. E pensa, por que eu não posso vir aqui e ajudar aquelas pessoas? E ele vai estudar medicina, estuda a medicina e volta como médico, e não consegue entender que como médico ele não tinha a mesma fama que tinha como musicista. Ele volta a fazer os trabalhos musicais, porque era um dos grandes instrumentistas de bar, mas a fazia com ele todos os dias. Ele atendia num galinheiro, e perguntava um dos assistentes, doutor, por que todos os dias você, quando termina de trabalhar, você pega a Bíblia e vai orar? Ele diz, eu vou esperar o Messias voltar. E o assistente perguntava, e se o Messias não voltar? Ele pode não voltar, mas eu vou esperar. Então, isso é ser um grande amigo, um grande irmão. E o budista, o espírita, a gente enumera tantos outros. A mediunidade, o corpo doutrinário, que é o nosso caso aqui, tem que ser fundamentado na ciência, na filosofia e na religião. Se nós não nos prendermos aos 3 pontos, independente da nossa condição de estudo na escola normal, mas nós podemos estar envoltos. E aqui nós temos recebido, nas palestras, nos apoios, tanto apoio filosófico, como religioso, como científico. E aqui é uma reflexão para nós, exercitar humildade e desprendimento. Para sermos espírita de fato, eu preciso exercer um pouco mais, ou quase pela totalidade, o amor ao próximo, o amor ao irmão. E quando chegar aqui na instituição de Frei Luís, façam como se fosse a primeira vez. Nós não somos dono de nada, nem o nosso corpo físico é nosso, tudo para nós está emprestado, e vamos prestar conta disso. E se nós formos desprendidos, desprendido significa que em qualquer local que eu esteja no lar de Frei Luís, eu estou servindo a causa divina, seja como porteiro, seja como um irmão que está ali controlando, o irmão que está lá na cantina, todos nós permutamos esse ectoplasma tão valioso que nos dá essa intermediação do mundo espiritual. É convicção que estamos 100% das vezes, nós estamos em contato constante, mas eu preciso estudar, eu preciso amar ao próximo e preciso ter, como o Chico nos alertou, da disciplina, da disciplina, da disciplina. E o mais importante para todos nós é sermos fiéis, como ali está, intérprete da mensagem. Eu não posso prometer aquilo que não está condizente, eu não posso mentir para as informações que chegam a nós, mas é importante que às vezes, a gente observe isso aqui na mesa, que às vezes tem informações tão valiosas, mas irmãos não querem ouvir, não querem mudar, não querem se equilibrar. E é importante que não há nenhuma forma de pagamento. Mediunidade deve ser trocada de amor pelo amor. E não adianta, não é só do lado material, é principalmente do lado moral. Não é porque eu estou no Frei Luís há muito tempo, não é porque estou na mesa que eu tenho privilégio maior do que qualquer um irmão que chegou ontem aqui. Não é porque eu conheço quase todos os irmãos que eu tenho o privilégio de adentrar nas salas
nada disso. Eu preciso ter essa troca constante, entendendo que eu sou um grão nessa imensidão que é a universal. Esses vocês talvez não conheçam, o professor Kardec, ele é pouco conhecido por nós. Esse também é conhecido de pouco, ele vem aqui há pouco tempo, Dr. Bezerra de Menezes. Há uma história constante de Bezerra, que é bom lembrar. Bezerra adentra o movimento espírita aos 55 anos e desencarna aos 68. Em 13 anos, ele deixou uma obra fundamentada naquilo que a ciência, a religião e a filosofia. E foi através de uma dispepsia, através de um irmão mediunizado que prescreveu uma homeopatia, que ele se curou e ele conseguiu entrar para o movimento espírita. E ao adentrar para o estudo, ele já era médico, ele era da área cirúrgica de urologia, ele não era homeopata ainda. E questionou os espíritos por que ele, como médico, não podia prescrever homeopatia se aquele leigo prescrevia. E as entidades disseram, ele é fácil, vai estudar homeopatia. E assim a gente tem que fazer. Vamos estudar para a gente aprender. O Frei Luiz também, a gente pensa que não está entre nós. Quando eu coloco esse slide de Frei Luiz, eu penso em Rocha Lima, que foi os dois, que quando aqui cheguei, eu fiquei impressionado com as instalações que estavam sendo programada e planejada, e quando a gente fala do pensamento plasma, e foi isso que os dois fizeram. É importante, todos aqui, sem exceção, não deixe se impregnar nos ouvidos por besteiras, por línguas falsas, por conversas que não são coerentes. Amem-se mais, respeitem-se mais. É aqui que muitas vezes a gente seca os nossos prantos. É aqui que a gente aprende a lidar muito mais até com o nosso familiar, porque aqui aprendemos a ter no antagônico o verdadeiro amigo. Passa. E esse é o grande meu amigo Ivan de Castro, já no plano maior, foi ele que me mostrou o que era a mesa girante, e esse foi talvez o irmão que eu dedico a essa palestra, a essa conversa, a esse papo, porque eu tenho ciência total que muitas das vezes, quando nós somos convidados e perdemos o time, é igual perder o trem. Quem de nós já não andou de trem? Perdeu o trem, perdeu a hora, tem que esperar mais um tempo. E graças a Ivan, eu estou aqui nessa mesa e agradeço a vocês, em nome de Jesus, o nosso grande mestre.